Em Ocala, Flórida, uma cidade muito tranquila, a cerca de 1 hora de noroeste de Orlando, uma mãe de 4 filhos teve seu destino trágico por conta de um simples conflito de vizinhança. Nesse vídeo, eu vou contar o caso que chocou os Estados Unidos, que é baseado no documentário da Netflix, A Vizinha Perfeita. O documentário A Vizinha Perfeita da Netflix, ela se desenrola através das chamadas de emergência, vídeos de câmeras corporais dos policiais e vídeos de câmeras de segurança da vizinhança, né? Mostra também um interrogatório da suspeita que já vou contar, vou apresentar para vocês. O bairro no centro dessa história macabra aparentemente é Pacífica, onde tinha muitas crianças e, levando em consideração que estamos na era tecnológica, muitas crianças utilizam o seu tempo livre para poder mexer no telefone, ficar em plataforma de rede social, e não foi nesse caso. Nesse caso, nessa história, as crianças gostavam de ficar brincando na rua. E foi nesse contexto em que as crianças estavam de férias da escola, né, que morava a AD, que é uma mãe solteira de 4 filhos. E seus amigos descreveram a AD como uma pessoa extremamente carinhosa, uma mãe muito dedicada, uma mãe muito protetora, que sempre estava disposta a proteger os seus filhos. Ela era muito calorosa e completamente dedicada aos filhos. Ela era gerente de um estabelecimento. Eu sou a Zi. Aqui eu conto sobre séries. Então, segunda e quinta, às 8 horas, tem vídeo novo. E é isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Do outro lado da rua da AD vivia Susan. Susan era uma mulher de 58 anos que morava sozinha. Eu não sei se ela trabalhava, não mostrou ali. Por meses a Susan ela ligava para os policiais, contando que as crianças estavam fazendo muito barulho e que ela pedia para parar e as crianças continuavam. Embora ela não tivesse nenhuma prova, né? Do lado da casa dela, ela mudou pra lá, não sei se foram 2 anos que ela tava morando nessa vizinhança. E muita criança na rua, as casas tinham muitas crianças. E do lado da casa dela tinha um terreno. O dono do terreno não se importava das crianças brincarem ali. Quando ela chegou nesse local, as crianças já brincavam ali. E aí ela foi para essa casa alugada, que ela alugou, né? Então toma posse dela. Ela tinha total direito em não querer que nenhuma criança brincasse no terreno dela, tá? Mas as crianças estavam brincando no terreno vizinho. Então, ela não mostrava prova nenhuma e nem testemunha. E até os adultos que moravam ali em volta, os adultos, eles não reclamavam das crianças. A única pessoa que reclamava das crianças era a Susan. E a Susan ainda disparava palavras racistas, frases racistas também. Então, foi o que inflamou mais ainda todo o conflito ali ao redor. No dia 2 de junho de 2023, tudo mudou. Um disparo atravessou a porta fechada de Susan e atingiu a AD no peito, na frente de um dos seus filhos. Segundo o testemunho das crianças, de um dos filhos da AD, um iPad foi esquecido próximo à casa de Susan, que pegou o aparelho e começou a gritar com elas. Ela atirou patins, balançou um guarda-chuva preto, que tem até no documentário mostra. A AD estava desarmada e atravessou a rua para falar com a vizinha. O que aconteceu? As crianças da AD estavam discutindo com a Susan, né? E aí a Susan, segundo as crianças, a Susan pegou o iPad dessas. E aí as crianças estavam pedindo o iPad e aí a Susan falou, chama sua mãe. Então as crianças correram, foram lá, chamaram a mãe. A mãe chegou na casa da Susan, a porta estava fechada.
Então, a Eddie estava chamando a Susan. A Eddie estava desarmada e um disparo aconteceu. Quando os policiais chegaram, encontraram a Eddie caída no chão da porta da casa da Susan, né? E a Susan alegando o tempo todo legítima defesa, dizendo que ela temeu contra sua própria vida. Depois do disparo, a Susan foi levada à delegacia, mas não foi presa imediatamente. Houve muitos protestos a respeito desse caso, principalmente porque a Susan não foi presa de imediato. E aí teve a entrevista do xerife. E aí o xerife, que eu não lembro o nome dele, falou que precisava analisar toda a situação, toda a dinâmica que aconteceu, porque lá nesse local tem uma lei que significa mantenha-se em posição. Você se sentir ameaçado, você pode se defender. Uma arma você pode se defender. O xerife, como ele não prendeu a Susan de imediato, ele falou que ele não prendeu justamente para isso, para poder entender se o que a Susan fez com a AD está amparado pela lei que a protege se ela se sentiu ameaçada, ela podia atirar. Para a família e os vizinhos, não houve dúvida o que a Susan fez com a AD. Foi um crime de ódio, tá? E a resposta do xerife, a resposta da justiça na demora em deixar principalmente a Susan solta, soou como uma injustiça, né? Por isso que estava tendo uma onda de protesto e por isso que esse caso tomou uma repercussão gigantesca nos Estados Unidos. O julgamento e a sentença. Mais de um ano depois que a Susan foi julgada, a defesa alegou medo e trauma do passado. Só que na investigação mostrou que a polícia chegou 2 minutos depois que a Susan ligou para eles, dizendo desse conflito, dessa briga que estava acontecendo na casa dela. Houve uma discrepância dessa narrativa de autodefesa, de estar se defendendo, que estava com medo e que a Eddie ia arrombar a porta dela. Mas a promotoria mostrou que ali tudo tinha raiva. A Susan, ela tinha muita raiva acumulada e hostilidade para aquelas crianças e principalmente pela Eddie. E o júri concluiu que foi um homicídio culposo em primeiro grau. E a Susan recebeu 25 anos de prisão. E o caso da Eddie mostra o que acontece quando o medo, a raiva e o preconceito convivem por tempo demais. Então, eu não sei se ela teve filho, porque no documentário não falou. Ela tinha ódio acumulado, ela tinha hostilidade ali. E é aquela coisa, é uma história de uma mulher chamada Susan. E não é a história da Susan. Então faltou muito essa parte, né, contar quem foi a Susan. A Susan trabalhava? Trabalhava de quê? Como que foi o passado, o presente, o que a Susan pensava, como que a Susan agia com os antigos vizinhos dela, porque ela chegou ali há cerca de 2 anos, né, do acontecido. Então, ela veio de onde? Não sabe. E esse documentário, ele é um recorte de 2021 e 2023. Então, mostra toda a dinâmica de como tudo aconteceu antes do crime e depois do crime, e do julgamento e depois do julgamento. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixe de se inscrever no canal, comentar se vocês assistiram essa série e recomendar outras séries que você acha que vale a pena ser contado aqui. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.